E a grande mudança, o grande diferencial do time, a CNB vem muito forte. E o Melão até comentou do momento, né? Enquanto que a CNB nas últimas semanas conseguiu 7 pontos, a equipe da G3X apenas 1. E agora então, Pix e Vans, a primeira partida. CNB lado esquerdo da tela, equipe azul. Lado direito, claro, G3X, equipe vermelha. Aguardando aí o primeiro ban, CNB pensando bastante. Tem esse costume, o Diogo, né? Sempre fala, deixa pro último segundo. Deixa o time adversário não ter muito tempo para pensar. E aí a CNB é do estilo deles, é do treinador mesmo. Sempre tenta ali fazer naquele último segundo o seu ban. Já tá aí, foi Fizz por enquanto. G3X já respondeu com o seu ban. CNB já tem que esperar aí agora o segundo ban da CNB. É interessante ver o Fizz aparecendo muito mais como um campeão pro topo, né? O Aoshi vem usando bastante ele. O próprio Santins pode aparecer como campeão. É um lutador, ele participa da luta, ele chega em alvos que normalmente é mais difícil de chegar, né? Então é um potencial grande de jogo. A gente vai ver muito foco no topo, provavelmente, né? São os campeões que estão aparecendo mais Ryze, a própria Irelia que não dá pra dizer que é só no topo, porque a gente tem visto ela bastante no mid, mas também funciona de uma maneira parecida com os jogadores do topo. Ela serve pra fazer split push no jogo. Ela tem uma fase de rota boa contra magos e consegue depois empurrar o jogo, se for bem, né, durante essa fase de rotas. No mínimo curioso esse ban da Irelia, né? Porque, como você já explicou, né, pode aparecer, claro, na rota do meio, mas ainda assim, forçar um ban? É bem interessante ver que a preocupação é exatamente contra o Taion trazendo essa campeã, né? Trazendo um pouco fora do que a gente viu ele jogar até agora, que é um campeão de dano, um campeão com uma proposta diferente, como eu falei, pra realmente separar do time. O que eu não gosto muito da Irelia é talvez que ela cumpra o papel de empurrar as rotas, de fazer o split push, mas normalmente quando ela vai na rota do meio ela usa o incendiário e não o teleporte. E eu sinto essa ausência. Quando você empurra sozinho, longe do seu time, você precisa chegar. E muitas vezes a sua falta pode fazer diferença numa luta. Então, não vai acontecer agora. Por enquanto, pode ainda. Tem 2 chances, se por acaso forem 3 jogos, então a Irelia pode aparecer de novo. Mas Kalisto sendo tirada, Rek'Sai sendo tirada. Campeões fortes, até agora nenhuma surpresa. E vamos ver o último da G3X se vai ser direcionado ou vai ser campeão Você quer até forte. comentar, caso não seja um ban de Gragas, possivelmente a CNB acaba selecionando Gragas como first pick, porque ficou uma escolha muito forte e aberta. Só que tem um detalhe também, o Alistar pode ser a escolha da CNB. Então vai ter que... foi o Alistar. Então agora a CNB provavelmente pode garantir esse Gragas, que é uma escolha muito segura. Sim, é bastante forte e eu sinto que nesse momento do jogo, a G3X vai sentir a ausência do Gragas, mas vai poder dar uma resposta ainda assim, né? Tem outros campeões na selva que têm aparecido. O próprio Nunu é um campeão que o pessoal não tem usado ultimamente, mas pode funcionar em determinadas composições. A Evelyn aparece. Eu tô muito confiante que a Elise possa começar a aparecer. Eu gostei muito das mudanças dela e acho que o Crow, sendo um bom jogador de Elise, pode aparecer a campeã. Ele gosta de jogar com ela, até de maneira agressiva. Ele é um dos poucos jogadores que consegue fazer bota de penetração mágica, quando ele quer realmente ser um pouco mais ofensivo com a Elise, mas basta aí, né? Porque ela fica um pouco frágil, então não dá pra investir em tanto dano. Eu acho que seria legal a escolha, a gente ver a campeã aparecendo depois das mudanças, mas enquanto o CNB pensa muito bem, o Gragas não tá tão claro na cabeça dele o Stuboco pra ser a primeira escolha, e como se diz, é estilo do Diogo, ele deixou pro último segundo pra escolher o Gragas. É uma mania, é realmente uma mania aí do Diogo, treinador da CNB. Então, Gragas escolhido, até aí nenhuma grande surpresa. G3X agora pode voltar numa ótima rotação, porque tem Sivir e Nautilus aberto, por exemplo. A Sivir muito provavelmente vai ser a escolha da G3X, deixar nas mãos do The Fox, e a G3X aí, diante disso, pode começar a montar uma composição de forte iniciação. Pode funcionar bem, né? Eles têm que começar a tirar essa movimentação, como você mesmo apontou, tirar o potencial de disengage. Então, um Rumble, uma Sivir pode funcionar muito bem, que o Rumble corta a mobilidade, a Sivir dá mobilidade pro time, então é um combo bem interessante. É uma rota forte e com tanto campeão no topo sendo tirado, por mais que o Nar seja uma possibilidade de ainda aparecer na mão da Osh, a GTX teria uma luta muito forte se tivesse o Rumble. Então é uma possibilidade de eles escolherem. Por enquanto, a G3X como CNB vai demorando aí para mostrar suas escolhas, restam apenas 10 segundos. Você comentou do Rumble, tá? Porque o que acontece? Pode aparecer sim Rumble e Sivir. Você apontou muito bem. E olha só, é justamente a volta. Então, tempo aí realmente em dia com o seu draft, digamos assim. E agora a gente vai escutar o que a CNB está falando das suas escolhas. Um Victor que eles vão deixar pro mid. Suporte eles têm que jogar de acordo. O Nautilus é provavelmente o suporte deles. Então a gente já tem a composição deles na cabeça. Já dá pra gente pensar. E o jungler deles provavelmente é uma Evelyn. Cara, por mim ou a gente um Lee Sin. Tem a possibilidade de ser um Lee Sin também. O Nautilus é ruim com Kog agora não. Kog agora não. Por quê? Ele é flex, mano. Não, calma. Vamos pensar. Morgana também, esse cara é Rumble. O Kog não é tão bom quanto o Rumble. Tem o Shen, mano. E talvez Trash Shen. Acho que Trash Shen. Vamos pensar no top lane primeiro. Você tem 3 opções. Não pega Trash agora. Morgana Shen. 3 opções. Não, calma. Vamos pro top lane primeiro. Você tem Nar, Hecarim, Shen. Qual dos 3? Shen. Eu quero Shen, mano. Você quer o Shen? Não dá pra pegar o Furo Samurai, mano. Eu pego o Shen. Qual que vai ser o nosso suporte jogando pra trás? Morgana, se o cara pegar... tem a Morgana e tem o Trash. Morgana é o... Concordo. Pode ser a Morgana, fica no flex. Não pega a Morgana agora, pega o Cork ou o Kog. O Cork, com certeza.
Pra mim é o Cork, Eu com pego o certeza. Shen, então. Pode Sim, pegar o Shen e o Cork, com certeza. Suave. Gostei da escolha de Shen, achei bem forte. Atualmente o Shen é um dos campeões mais fortes, se não for o mais forte no topo. Ele segura e protege o time e a G3X vamos ver o que ela responde em relação a esse Shen sendo escolhido. Vamos lá. Nós já mostramos o top e ainda tem um mid pra ser counterado, então tanto faz se tem ser top ou não. A gente vai deixar o mid last pick. Cara, se a gente botar Nautilus na inversão vai ser muito bom e se a gente suporte, o máximo que ele pode dar é fazer um dash, velho. Mas fora isso, a inversão dele vai ser um lixo. Sem contar que você não tá confiante com o Morgana de suporte mesmo, então o pick ia ser Nautilus mesmo. Sim, a gente pega o Nautilus e a gente fecha com o Jungle só. E Evelyn. Aí deixa o mid pra last pick. Você prefere Evelyn ou Lee Sin? Contra o time dele tanque daquele jeito, o Lee Sin não vai ser bom não. Não, velho. Eu não vou matar a top, eu não vou matar a jungle direito. Eu prefiro a Evelyn. A Evelyn dá uma pressão que a gente precisa. E na teamfight eu como eles, velho. Ok. Bom, é Evelyn, né? A opção vai aparecer. É um campeão forte e de pressão de jogo, então tá ali na dúvida se vai ficar aquela vez. Não, eles vão preferir deixar pra depois. O suporte, eles não vão acabar tirando da mão da CNB, eles acreditando que o Shen poderia ser até a escolha de suporte, eles preferem o Nautilus, que dá uma iniciação boa. Então até agora, Rumble, Sivir e o próprio Nautilus no jogo, com a presença da Evelyn nesse início, a GTX é uma composição muito forte, mas é pra luta. Tem que começar a buscar essas lutas, principalmente cedo no jogo por objetivos, que é o ponto forte deles, contra um time que, mesmo com o Shen Cork, ele demora um pouquinho, né, meio de jogo, então se acelerar a G3X tem vantagem. É bacana você comentar sobre a questão do Shen suporte, porque ele vem aparecendo no alto nível, vem aparecendo em LCS, então não seria nada inesperado realmente a presença do Shen suporte, apesar de que, pelo que a gente vê a CNB, pelas escolhas que eles estão fazendo, né, muito provavelmente vai nas mãos da Osh, ele mesmo já comentou, né, que queria o campeão da sua rota. A gente viu o Shen suporte na mão da equipe da Gravity, na mão da equipe da H2K, que quase tirou a invencibilidade da Fnatic, inclusive, nesse dia, na mão do Cassie. Exatamente, funcionou muito bem, né? O Shen, independente da rota que ele vá, ele é sempre aquela presença que você tem que contar quando você vai dar um dive, quando você vai criar uma jogada. Você sempre tem que acreditar que o inimigo vai ter um pouquinho de vida a mais com o escudo dele e a presença de um provocar. E tá ali, Azir sendo a última escolha. Composição interessante, realmente jogar pra trás, a CNB vem com uma composição que pode segurar muito a teamfight. E parar a luta também da G3X. Exato, eles podem parar essa iniciação. Porém, o Rumble é o ponto-chave que passa por cima disso. Ele tem equalizadores, isso pode definir muita coisa. O que eu penso é o seguinte, ele tem equalizador, mas ao mesmo tempo, Pepo, tem a questão da parede do Azir, né? Sim. Nesse ponto que a CNB pode apostar. Eles têm que tentar lutar em um lugar um pouco mais fechado, para garantir que essa parede seja efetiva. Só o equalizador talvez não defina a luta realmente, então eles têm que ficar muito esperto com isso. Existe a dúvida ainda da G3X do que realmente escolher agora sim é a Cassiopeia. Efetivamente, um campeão que precisa se aproximar dos alvos. Então o Azir realmente nesse caso pode ser bem útil. E a ideia é tentar flanquear, tentar pegar na surpresa, usando o elemento da Evelyn. Tentar chegar por trás e pegar os alvos para surpreender eles. E esse que eu gosto desse combo de Sivir e Evelyn, justamente pela mobilidade que a Sivir vai proporcionar para Evelyn, aquela iniciação forte e poderosa. Você mesmo apontou, lentidão do equalizador do Rumble, tem uma luta muito poderosa, o Nautilus também serve como iniciador, a própria Cassiopeia, às vezes utilizando seu flash, ultimate, então é uma composição de luta muito poderosa da G3X, mas a CNB ao mesmo tempo vem para tentar segurar e lutar atrás. Então tende a ser um jogo muito disputado. Bastante, tô louco. E agora a gente vai ver os destaques desse jogo, finalmente. Vamos ver aí quem está sendo grande foco de olho da gente, olhar da gente, Napom e Professor. Exatamente, então Napom é o caçador da selva da CNB, Professor o suporte, um vem de Gragas, outro vem de Nautilus, um mapa muito parecido, 2,81 para o Napom, 2,16 para o Professor. Rotas diferentes, né? Mas realmente os jogadores são pontos-chave, sim. Eu acredito que... Hoje teve resposta, Hoje teve, olha lá, viu só? O pessoal da G3X é famoso por gritar bastante também, né? Então tem que responder à altura, vamos ver no jogo. As caretas do Professor também, que super bacana, foi até reportagem. No finalzinho ali tem as caretas dele. O que eu gosto de ver é que o Professor sendo destaque dessa partida, não só como previsão, Toboco, ele precisa realmente aparecer no jogo. Ele precisa fazer mais pelo time, principalmente em rotações. Né? O Oz, ele vem acompanhando muito na Napom, isso tem feito muita diferença, porque normalmente é a dupla, né, Napom e o Oz, e normalmente é um trio, que o Yoda também ajuda com eles, então a rotação é muito forte, tem que cuidar muito a G3X com isso. Tem que cuidar muito, e começa então o mata-mata do CBLOL com CNB versus G3X agora, Pepo. E um começo bastante unido da CNB, literalmente eles vêm pelo topo, o Toboco buscando um espaço de invasão segura, eles ainda assim têm muito controle com a Morgana e o Shen, o próprio Gragas se precisar abrir a barrigada, então
a GTX tem que cuidar muito para não ser pega. Os Antinhos vêm ali no topo. Com essa visão da Trimoita, ele pode realmente, né, evitar um encontro indesejado. O Oz vem devagar. Pode ter a ligação das trevas nos Antinhos, a sentinela já foi colocada, vai conseguir destruir a CNB. Mas ficou ali bastante exposto os Antinhos. Foi a questão de realmente não ter vindo a ligação das trevas antes. O Oz, ele não quis arriscar jogar, né, no nada ali. Ele poderia surpreender. Se ele jogasse para tentar pegar um alvo, qualquer um que tivesse por ali, eles poderiam conseguir. Mas eles tiram a sentinela, controlam a parte de cima, então a visão é deles. A parte ali de passagem de qualquer campeão inimigo é deles. Né? E, inclusive, não tem como você passar ali sem ser visto. Uma inversão é esperada pela CNB e vai ser evitada, né, de ser uma surpresa, claro, se acontecer pela G3X. Na entrevista, né, do pré-jogo, a CNB comentou que a G3X tem dificuldade, geralmente, em fazer essas inversões. E olha só, o Yoda ele acabou começando pela lente superior e destruiu essa visão, essa sentinela da G3X. Com isso, a G3X não sabe se vai ocorrer inversão ou não por parte da CNB. E isso mostra um preparo, né? Um preparo para ter noção de movimentação da G3X, como eles pensam no jogo, como eles viriam para a partida. Né? Uma sentinela comum de aparecer ali, mas é crucial você tirar ela. E às vezes você escolher um amuleto que não é o comum da sua rota para te proteger, né? Que seria o Totem da Vigilância. Você pega a lente, tem que fazer funcionar. E valeu a pena, porque vai acontecer mesmo ali a situação onde começa na selva o Napon e o Aoshi, Toboco. Mas já desce agora a equipe da CNB e vai passar por uma sentinela que acabou de acabar. Exatamente. Enquanto isso, a selva sendo feita aí pelos seus caçadores com a ajuda do jogador da rota superior. Portanto, tanto o Rumble quanto o Shen vão ter essa experiência a mais. E olha, aqui na rota do meio, o Oz tentou uma ligação das trevas, porém conseguiu desviar o Taion e o Yoda, que já perdeu bastante vida. Ele acabou fazendo uma troca, tava ali no meio também o próprio professor, né? Então tava junto da Cassiopeia para botar aquela pressão, mas sim, vai ter aquela inversão. A movimentação da CNB foi muito boa para tentar roubar esse azul. E o que acontece agora, Toboco? Aquela velha jogada de inversão que a CNB de novo abre mão do azul, mas de propósito. Porque se realmente a G3X parar para fazer aquele azul, para não ficar atrás na troca, azul por azul, eles não vão levar o topo tão cedo assim. Então o controle do topo vai ser mais lento do que de baixo, que tem o dragão. A CNB vai partir para aquela torre. Vai partir para aquela torre, como você mesmo apontou, Pepa, agora que a G3X chega para roubar o azul, enquanto que a equipe da CNB já está fazendo o Gromp, e pelo que parece até já conseguiu conquistar esse objetivo. Então a CNB sim, pode começar a destruir a torre da rota inferior. E essa sentinela ali atrás do Gromp dá muita visão de quem chega, e a surpresa de pegar esse alvo é realmente muito perigosa para a G3X. Não tem ninguém por ali, vem investido a CNB, Toboco, e ó, como eu falei, eles vão chegar antes na torre e consequentemente levar ela mais rápido. Exatamente, Pepo. Com isso, a CNB vai criar a vantagem. Depois, como você apontou, pode partir para o primeiro dragão da partida. É importante esse primeiro buff, causar um pouco mais de dano, acelera o seu jogo. E a CNB, então, por enquanto, vai ditando esse ritmo, essa rotação. Parece que eles já sabiam realmente que a G3X seria um pouquinho mais lenta nessa inversão de rotas. Agora que chega a G3X na torre, tem uma onda de minions gigantesca, claro. Mas a CNB, pelo que parece, vai levar a torre primeiro. E é uma ação rotineira. A equipe da CNB normalmente faz exatamente essa jogada. Eles abrem mão do azul porque eles sabem que o time inimigo tem que tentar recuperar, ou pelo menos eles esperam que o inimigo tente recuperar o roubo de azul, e nisso eles sempre saem ganhando. Então esse começo de jogo, que normalmente a CNB não tem facilidade em lidar quando tá atrás, foi passado. Eles já têm uma vantagem. Vai ter que ser uma rotação muito boa, uma jogada muito boa de gank da G3X para fazer valer a pena esse dragão que está sendo agora executado pela CNB. A gente ficou tão focado nas inversões, mas olha na rota do meio. 25 de farm pro Taion contra apenas 16 do Yoda. A gente vê que por enquanto o Taion vai dominando essa fase de rota. Sim, a Cassiopeia é um campeão muito difícil de lidar. Se você olhar, a mana do Taion tá ali muito próxima de estar cheia, enquanto que o do Yoda, o contrário, né? Vem a acabar ali com uma velocidade muito mais rápida do que o comum, porque ele precisa farmar com os soldados. Então, olha o zoning da Cassiopeia, olha como, né, o Taion consegue tirar o Yoda de perto, de conseguir um ataque básico nesse minion. Precisa da mana. Então, um começo de bastante pressão. Porém, né, vantagem para a CNB que agora consegue esse buff. Então a primeira volta à base vai ser muito mais efetiva, vão conseguir mais dano. E nessa inversão toda, Toboco, acaba uma pequena vantagem para o The Fox na questão de farm, né, mas ele tem que usar essa pressão agora com a itemização dele. Ele vem com a picareta, então tem que buscar um pouco mais de dano. E o Sky
quer evitar essa troca por enquanto. Esse farm a mais também se justifica porque a G3X também demorou mais tempo para levar a torre. Sim. Então, por conta disso, o Default ficou mais tempo também na rota para conseguir esses minions. Como você já falou, já foi feita a reinversão, né? A gente vê o Cork e a Morgana lá na rota superior e o Rumble dos Antis vai voltar à base, mas tem o teleporte para voltar para a rota. E olha o que eles fazem com esse Rumble, né, dos Antis, exatamente. Eles conseguem anular o espaço de rota que ele teria contra o Shen. Então eles vão sempre tocando os Antins para base, sempre aparecendo no 2 contra 1. Aqui vem a G3X agora, com o Crow, Toboco, buscando a torre da rota inferior. Pode ser uma troca, né? Porque na mesma velocidade vem lá em cima também o Napom. Vai ser foco em 2 torres, vai ficar provavelmente no 2-2, né? Com a SNB realmente pressionando e acelerando o tempo de jogo. Né? Torres caindo cedo significa que as lutas também tendem a acontecer um pouco mais cedo, principalmente para controlar um segundo dragão, por exemplo. E olha, essa torre ainda não caiu, mas está prestes a acontecer. Enquanto isso, a CNB responde com a destruição da rota superior. As duas equipes começam com essas rotações e inversões e no final das contas as torres vão ser destruídas, mas a briga ainda não aconteceu. Né? E vem o Aoshi agora para juntar com o time, então vem 4 no total pro topo e eles vão acabar investindo muito tempo aqui. O Defox vai segurando o máximo que pode, os Minions acabam levando essa torre e quase que no mesmo tempo lá em cima, ó, a torre vai apanhando, perdendo um pouco da vida. Os Minions vão acabando, né, de propósito para negar esse ouro, essa experiência pro time que tá ali. Troca de torre por torre, eles vão recuar, não vão querer empurrar mais do que isso, né? Já tem um controle ali de troca de objetivos e eles só estão evitando a fase de rota no 2 contra 2, 1 contra 1, Toboco. Eles estão tentando se preparar e é uma corrida. Quem se prejudica menos nessa inversão? Porque os jogadores do topo, se você observar, estão com 14, 9 de farm. É pouco, muito pouco. Muito pouco, vão demorar para crescer nessa partida, mas olha, voltando a comentar da rota do meio, impressionante como o Taion conseguiu liderar muito à frente esse farm nos Minions, né, o CS dele, 55-37 agora, voltou com uma Lágrima da Deusa e uma varinha explosiva, mostra que vem muito mais farmado que o Yoda. Tá aplicando muito bem a pressão da Cassiopeia, que já era esperada, ele volta com a Lágrima da Deusa agora, então a pressão fica ainda mais forte porque ele necessariamente vai acumular esse item importante para Cassiopeia no geral no jogo, como também consegue, né, uma pressão maior ainda. Vem a G3X, invade a selva inimiga, busca a visão de Sentinela o Crow, tem uma do lado que não deu visão da passagem desse vermelho, não sabe que está sendo roubado do CNB. Na verdade então vão conseguir ver esses menores sendo movimentados, né? De qualquer forma, olha o Zantis agora vai sendo gankado pelo Napom, pode ter o First Blood a qualquer momento. Zantis ainda tem flash, mas pode ser acompanhado pelo Osh, pelo Napom. Foi pra cima agora com a barrigada, Zantis ainda tenta fugir, flash gasto. E a equipe da CNB já está satisfeita com o flash do adversário. Sim, evita que ele consiga ficar na rota. O Oz pode vir no meio, o Toboco se pega a ligação. Uou, nossa, quase passou do lado, o teammate do Taion foi pra cima, Yoda tenta a jogada, chega agora o Defox, o teammate do Azir pra afastar o Nautilus, com isso ninguém morreu, Pepo. Jogada bem perigosa ali pro Taion, apesar de que ele usou a ultimate depois que ele não foi pego pela ligação, então se ele tivesse sido pego, teria ido para cima definitivamente a CNB, só que a Sivir estava do lado, então poderia ser um elemento a mais ali na luta para favorecer a troca da G3X. E principalmente, né, o escudo negro da Morgana, se não fosse utilizado no Azir... O Oz foi encontrado, tem que caçar o flash de forma defensiva, porque o Nautilus poderia puxar a Morgana. Ele tá sendo visto pela Sentinela, ele coloca uma ali, passa pelo seu vermelho sem saber ali que ele foi roubado, agora sim ele parte para fazer o minion pequeno, né, o monstro ali para dar o tempo de novo de nascer. E uma boa jogada, né, pra tirar esse flash. Então flash estão sendo gastos por enquanto nas jogadas, nos ganks. Rotação do Oz está sendo ali frequente, muito frequente. O professor também tá tentando, passando sempre no meio. E isso dificulta muito a vida do Yoda, né? O Yoda já tem pressão da Cassiopeia, com o Nautilus sempre ali à vista. É muito mais difícil ainda você conseguir focar no farm. Ainda mais com essa bota de mobilidade, né? Então ele consegue realmente fazer um roaming muito efetivo. Já inicia aqui o azul para deixar nas mãos do Taion. Importantíssimo para a Cassiopeia estacar logo essa Lágrima da Deusa. E com isso ele volta para a rota daqui a pouquinho. O Yoda já tem o buff do azul, então o Taion vai ter um pouquinho mais de tempo desse buff. É bom pra ele, né? Ele vai conseguir ali muito mais spam de habilidade, vai conseguir ser muito mais agressivo. Ele vem tirando uma sentinela, o Crow busca um espaço pra um possível dive. É perigoso num Shen ainda assim, Toboco. Dive não, na verdade, né? Um gank no topo que ainda tá longe da segunda torre, que já caiu muito cedo aquela. Agora seria um dive. Agora seria quase um dive, porque os minions estão avançando muito. Então o Crow, difícil ele conseguir um espaço tão bom ali no topo.
Enquanto isso, os Zantinis permanecem empurrando a rota. O que eu achei importante da Evelyn é que ela está com o buff da Coamina, né? Então tem o buff do Oráculo. Bem eficiente para justamente o quê? Se tivesse alguma visão, até poderia destruir, mas principalmente procurar essas sentinelas detectoras, porque o buff da Coamina também ativa com a detector. Então estava confortável realmente o Crow, que não tinha qualquer visão na CNB. Não estava sendo visto e também, né, acabou ali evitando de acabar se denunciando, porque ele destruiria a sentinela e automaticamente a Evelyn apareceria de qualquer maneira. Mas a grande questão é que a G3X confiou muito nessa Evelyn através da chamada do Crow, por dizer que a Evelyn definitivamente no final do jogo vai buscar entrar na linha de trás inimiga, porque esse começo não está sendo dos mais agressivos para uma Evelyn. O Crow não está achando espaço. E a Evelyn tem uma presença importante, ela tem um objetivo importante no jogo, que é esse início de pressão. Não aconteceu. O motivo disso é justamente porque as torres foram destruídas nessas inversões, né? Então a Evelyn perdeu espaço de gank no início da partida, porque a partir do momento que você conseguiu levar as T1s, né, na rota superior e inferior, o Crow só resta a rota do meio para conseguir gankar. Mas o Yoda consegue se reposicionar, tem mobilidade, e o Tai, apesar de não ter tanta mobilidade, e é um Gragas contra ele, ainda assim o foco do Napalm não foi a rota do meio. E sem uma rota definida, né, que não seja um meio, como você mesmo apontou, a Evelyn nunca sabe se vai esperar um counter gank ou não. Nunca sabe onde o inimigo vai estar exatamente. Por isso a visão é muito necessária para ter esse controle, né? Tem várias detectoras pelo mapa, principalmente a SNB no próprio espaço. O Napalm por ali, dragão vivo, uma movimentação bem intensa em volta dele pela G3X. Exatamente, G3X que busca esse primeiro buff. Tanto a Osh quanto os Zantinis têm teleporte, mas principalmente o Osh já tem ultimate. Não tem uma Terunião e seu escudo. Napalm vai sendo o alvo, muito dano em cima dele, já tem ultimate do Shen. Talvez não consiga chegar a tempo. First Blood fica nas mãos da G3X, nas mãos do professor. Um pouco tarde demais, talvez, o ultimate do Shen. Toboco deu o escudo, mas não deu tempo de chegar e dar o provocar em cima do inimigo, que era o importante na situação. Muito controle, dano, incendiar na cabeça do Napalm, não tinha como salvar. Ele até usou o flash, que não adiantou nada para salvar ele, e a G3X faz uma boa jogada pelo dragão. Exato, e até apontei na hora da narração, né? Precisa do Shen, precisa que ele tenha a sua presença, porque ele chegaria com o seu escudo e já na sequência iria provocar para segurar essa ofensiva da G3X. Mas o professor com o incendiário foi mais efetivo, conseguiu o First Blood na partida, e com isso a G3X lidera no ouro agora em 600. É uma boa jogada, eles se igualam nesse quesito. A torre também tá muito empatada, né? 2-2, e o ouro ali acaba sendo maior até para eles, por uma situação do meio, né, principalmente com uma pequena vantagem. Eles acabam tendo o abate agora, então o ouro também é a favor deles. Nada demais, só que ainda assim é uma recuperação no jogo. Isso é importante para a G3X, né? A CNB não deslanchou como normalmente faz quando tem um início bom de partida, e o Sky não para de ficar sozinho na rota. Até agora ele não teve um 2 contra 2, ele não teve adversário, ele só tá farmando. E aqui a gente vê a jogada, o Oz vai conseguir a ligação, ele usa o escudo negro em si mesmo, e isso evita que o Napalm saia do controle de grupo, né, rapidamente. Então ele acaba tomando a lâmina bumerangue, a Evelyn causa dano, o incendiar finaliza, e o abate vai para mão do próprio Nautilus. E já tem briga aqui, o Crow foi pego pelo Aoshi, porém se aproxima o professor, The Fox também. Ele não tem uma caçada, mas a mobilidade do time da G3X é muito bom. Enquanto isso, o Crow continua por ali, na ponta da sair vivo. Tem agora o Vader da Cassiopeia, pode ser abatido e foi. Fica com o abate o Taion, 2-0 G3X. Só jogou o veneno, o Toboco, só para pegar o abate, e realmente uma jogada ofensiva. O Crow sobreviveu tempo suficiente para virada, o Zantin chegou a tempo com o ultimate dele, né? E a G3X responde bem, tá abusando daquela composição com muito dano, né? Com muita resposta e controle de grupo, tá fazendo funcionar, e a CNB nessas jogadas acaba se dando mal porque eles evitam iniciação, e nesse caso eles estão tentando fazer o pick-off, estão sozinhos nisso na maioria das vezes, não tem acompanhamento do time e acabam sendo pegos. E olha, apesar desses dois abates para a G3X, a gente vê que a CNB consegue se manter muito próxima no ouro, porque tem vantagem no farm tanto na rota superior quanto entre os atiradores. Perde na rota do meio, né, o Taion contra o Yoda, mas como eu falei, consegue tirar toda essa desvantagem por conta do Cork e também do Shen. Toboco, isso ajuda muito, muito a equipe da G3X a se agolar no jogo. O Sky tenta correr, né? Você mesmo está falando do Cork, que até agora no jogo está buscando esse pico da força da Trindade para ter mais, talvez, participação na luta, ter mais presença. Por enquanto, 1-1 no dragão não é desespero. Olha a jogada do Yoda. Exatamente, o Oz não conseguiu encaixar a ligação, agora chega todo o time da G3X em defesa. Continua a luta, o Crow pego na corrida das sombras, pode ser abatido. Primeiro abate para a CNB, fica nas mãos do Aoshi. Bela jogada em conjunto, Toboco. Tava separada demais a G3X. Sivir tava lá embaixo, realmente jogando muito bem.
queimando o feitiço de invocador, né? Foi utilizada muita coisa pra fugir da G3X, mas não salva. Eles vão minando a selva inimiga com muita sentinela, tendo a lente pra tirar essa visão da equipe inimiga, e tem até um ping no azul pra fazer o roubo. Provavelmente eles buscam esse objetivo enquanto empurram o meio também. Exato, e o Yoda já está aqui, então pode conseguir esse buff do azul. Mais importante, Pedro, tirar das mãos do Taion. É uma Cassiopeia, precisa muito desse buff. Cassiopeia tem um consumo de mana realmente muito grande, então você tirar esse buff incomoda as pretensões da G3X de conseguir acelerar a partida. Né? E eles vêm muito mais fortes agora, eles vêm focando realmente em pressionar em conjunto. Força da Trindade na mão do Sky, ele já se sente confiante para participar mais com a equipe nas lutas por causa do dano, ou nessas pressões que eles fazem. Empurra o meio agora, mas já ficam um pouco mais recuados. Fizeram a jogada. Não dá pra dizer que não levaram o objetivo, é o azul. E como você falou, você deixar o Taion um pouco mais fraco no atual momento do jogo, tirando esse buff, já é algo importante. Então o azul continua farmando com a Cassiopeia sem o azul, porém, isso pode mudar, porque ainda tem o azul da CNB que não foi feito. Exatamente, eles vão agora devolver o roubo, né? A gente vê que o Taion está junto da sua equipe. No final das contas vai ficar elas por elas, o Yoda fica com o azul da G3X e o Taion fica com o azul da CNB. E olha o perigo pra Osh, pode sofrer o dive. Não, todos os jogadores da G3X, o Sky na rota inferior, a torre já vai sendo focada. Boa rotação da G3X, a onda de Minions também é favorável. A equipe da CNB tenta compensar levando a primeira torre do meio e deixando também o Sky na rota inferior. E olha, ele chega na segunda torre, Toboco. Pode valer a pena pra CNB a troca, porém tem o teleporte do Santinho. Então vai parar por aí por enquanto. Volta pra base a equipe da G3X, que não tinha como chegar tão rápido, né, com esse teleporte. O Yoda compensa também levando a torre. Empate, porém, foi empate no número de torres, uma em cada rota pela CNB, enquanto a G3X levou 2 do topo e uma da rota inferior. Foi uma T2 por uma T1, né? Só que a T1 do meio. Vamos ver de quem que vai conseguir potencializar mais a destruição dessa torre. A CNB já consegue uma boa rotação, já deixa essa torre da rota do meio um pouco machucada, então nisso talvez que a CNB consiga a vantagem. Com a ajuda da torre do Azir, os Minions acabam muito mais rápido, então eles têm uma onda favorável chegando de novo, novamente. Volta pra base agora o Nautilus. Tem ali Cassiopeia e Sivir, é até injusto você querer brigar por limpeza de onda de Minions. O Crow tá por ali, mas parece que ele não vai investir na iniciação, eles vão deixar a torre. Nossa, e essa torre continua sendo danificada, a CNB toda colocada e... Ou não. Nossa, Pipo, olha a vida dessa torre, 45 de vida, faltou um ataque, por exemplo, do Sky. Mas é justo que o CNB parou por ali. Quando eles viram a aproximação do professor já era muito perigoso, porque tinha o elemento da Evelyn ainda assim invisível, tinha a Sivir. Então você tá na frente de uma Sivir, com a Evelyn podendo iniciar com o Nautilus, não dá. Não, você não abre esse espaço. Então deixa a torre pra cair depois. Não recupera a vida. Tem escudo, mas não recupera. Não é uma torre de inibidor. Então, parece tranquilo. E a Osh vem no topo agora, fazendo a pressão também, batendo um pouquinho nessa torre. Tá bom. E é muito difícil parar um Shen. O Zantin já gastou o teleporte para defender a segunda torre da rota inferior, quando o Sky estava empurrando aquela rota com os Minions. E o Aoshi não só tem o teleporte, como tem o Manter União. Então o Zantin realmente vai ter que tomar muito cuidado, sempre dizer para sua equipe onde está o Shen, caso esteja na rota, claro, né? Para conseguir se defender. Porque o Aoshi pode aparecer a qualquer momento em uma luta, e aí o Zantin ainda vai estar lá em alguma rota, não vai conseguir ajudar a sua equipe. E é importante a sentinela detectora nesse caso, Toboco. A Evelyn já começa a fazer diferença nesse aspecto. Tanto é que aquela jogada em cima do Napon, que rendeu o primeiro dragão do jogo da G3X, foi por causa da Evelyn surpreender, iniciando. Então o Shen muitas vezes defende, mas se não tiver uma resposta rápida, a ultimate de nada serve. Dá o escudo, mas o alvo ainda morre. Então, realmente a Evelyn tem que ser prevista, ou, melhor dizendo, vista pela sentinela detectora. E olha a G3X, tenta uma armadilha contra a CNB, fica dentro dessa moita, a qualquer momento pode passar nos jogadores. O Sky vai destruir essa sentinela, tinha uma detectora, né, de vantagem para a equipe da CNB, que eles acabaram de reposicionar, reparem, acabou de desaparecer naquela moita. Enquanto isso, a G3X continua paradinha, tá na moita, chega o Crow agora, são 4 jogadores da G3X, porém eles veem que a CNB está na rota do meio, que não vai passar por essa moita, então precisa se defender. E já iniciam o dragão, Toboco, já iniciam, partem direto, porém tinha visão da CNB. A CNB sabia que eles não estavam no dragão, então desconfiaram de entrar ali de cara. Podem contestar o objetivo. Exato, agora também tem o ultimate do The Fox, vamos ver se eles continuam focando o dragão, é isso que acontece. A G3X garante o segundo buff, o professor faz a linha de frente, desce o equalizador do Rumble, ainda não se aproxima o Aoshi, mantém esse foco no split na rota superior, tá aí ó, no detalhe, pode destruir essa torre, a CNB troca então por enquanto o dragão por talvez a segunda torre da rota superior. E é uma troca válida, Toboco, a CNB não pode iniciar, ela tem que ser iniciada, então eles esperam, tenha paciência, não se afobam. Como eu falei, a visão no dragão,
o Aoshi pode ser pego agora. Inclusive. Exato, vai sendo cercado, tem o controle de grupo do professor, porém, eles não tentam essa ofensiva, os Antis não tem ultimate, não teria outro jogador além do Nautilus para causar mais dano, e o Nautilus não é bem o foco dele, pelo menos não como suporte, então a equipe da G3X deixa o Aoshi fugir. Pois é, e a SNB vem de novo, pressão no bot, pressão muito rápida com Minions, buscando levar suas torres cedo no jogo. O elemento Azir com Cork e Fulgor na build para atacar essa torre mais rápido é muito forte. E olha, a G3X tenta a defesa dessa torre, conseguiu destruir esses Minions, porém, lembrando, né, que a segunda torre da Rota do Meio já foi destruída, né? Então a gente, na hora que foi destruída, não foi um foco, porque realmente era uma torre que tinha pouquíssima vida. Agora a CNB vai conseguir outro roubo de azul, fica nas mãos de Yoda. Olha, de certa forma, o segundo buff do dragão, ele não consegue ser tão impactante, por exemplo, como o primeiro, às vezes tem a velocidade de movimento, né? É um buff de destruição a torres. Então a equipe da CNB trocar uma T2 a rota superior e manter a rota inferior também pressionada e já destruir um pouco aquela torre, até que foi uma troca interessante pra CNB. Sim, nesse caso, o segundo dragão do jogo só vai ser bom pra G3X se eles conseguirem uma boa luta ou se eles tivessem um split push pra levar rápido. Coisa que eles não têm. O Shen pode fazer isso. E diferente do que costuma ser só o Shen ser o split pusher, o próprio Skyer, né, pode fazer esse trabalho sozinho. Se tiver visão segura pra ele passar, só a Valkyrie é o suficiente pro Cork sumir. Normalmente tem acontecido isso, o Cork fica sozinho farmando, então é duas separações pra levar, enquanto a G3X não tem nenhuma. Então esse buff, por enquanto, não é tão impactante assim. E a G3X quer devolver o roubo, né? Como já aconteceu da última vez. O Taion está ali na rota do meio, já tenta se juntar à equipe, o Yoda vai distribuindo sentinelas, tem uma detectora da G3X que agora dá visão justamente na sentinela que o Yoda havia colocado. As duas equipes um pouco tensas, a gente vê uma movimentação em volta desse buff do azul. O Shen, claro, vai para a rota inferior, tem manter união e teleporte, então fica... O Aoshi com o Shen fica muito tranquilo para ficar nessas rotas aí separadas da sua equipe. Né, a G3X tem muita visão pela passagem, sabe, né, do que estavam ali próximo, tem no próprio azul, então eles têm um bom controle. E o Shen vai lá embaixo, vai empurrar, já tem a capa de fogo, isso é uma itemização muito forte, porque ele fica tanque pro dano físico, dá dano em área, e os minions também são prejudicados por esse dano em área, né, então é bem forte pro split push. E olha, tomar cuidado com essa Evelynn. Tem uma detectora próximo de onde estava passando o Crow, mas ainda assim ele vai se movimentar agora de uma maneira que ele não vai ser visto. Exato, o Crow vem chegando. Talvez... O que acontece? O Crow vai chegar muito mais rápido que o ultimate do Shen. Nesse tempo que a G3X tem que ganhar vantagem. Desce o equalizador, o Sky vai ser o foco. Já tem o ultimate do Nautilus. Ótima Valkyria do Skyer. Enquanto isso, o Yoda já matou o professor. Cai agora também o The Fox. O Crow vai sendo perseguido. Flash pela parede. Vamos ver se a CNB tenta acompanhar. O Crow continua sua fuga. A CNB encaixa uma ótima luta, Pepo. Muito dano encaixado, Toboco. E o Yoda foi ultado pelo Shen. Ele foi pra cima. Ele conseguiu trazer muito dano em controle. Teve a torre dele criada de areia, acaba de ser destruída, mas olha que deu de espaço. 2 membros mortos da G3X, é espaço pro Barão. A Evelynn continua viva, mas pode ser vista pela sentinela detector. Exato, com isso pode até virar o foco da CNB, né? Esquece um Barão por enquanto e foco no Crow. É isso que acontece, ele perde muita vida. De novo a ligação das trevas, passa reto, mas o primeiro Barão da partida é da CNB. A luta continua, Santins abatido, perseguição contra o Taion. Ele tenta fugir o mais rápido possível, já gastou seu fantasma, tem flash ainda, mas tá ali, Pepo. A CNB conquista um importante objetivo. Tirou do Azir, mas tem 4 membros da CNB com o buff, Toboco. Era a chamada correta de se fazer. Depois de uma luta que, de novo, eles têm que ser iniciados. Olha o Skyer, inteligentíssimo. Essa Valkyria que ele conseguiu realizar. Assim que ele viu a Evelynn, ele já saiu, ele não precisa se arriscar. Ele tomou dano do equalizador, quando ele viu a Evelynn já saiu. Tomou o ultimate do Nautilus também, então a ultimate do Nautilus foi nula, porque o Skyer estava muito longe. O Yoda foi pra cima de 2, o combo de ultimate dele deu muito certo. A resposta do Aoshi foi muito boa, né? Então é aquela coisa, a CNB teve o que queria, que era uma iniciação do outro lado. Tem o Azir, tem o Cork pra sair, tem uma defesa muito grande, então teve tudo o que precisava. A G3X entregou o que a CNB queria. Claro, é uma questão de sempre ter o problema de você não ter o follow-up, você não conseguir executar. Os Antins usam uma ultimate que não teve tanto problema pra CNB sair dela. E a Evelynn, coitada, iniciou e já teve que correr. O problema é que quando o Crow iniciou, a luta já tinha acabado. Já tinha morrido o The Fox e o professor. Então já era tarde demais, teve a proteção do Aoshi com o seu ultimate. Então realmente, CNB encaixou uma ótima luta, mostra um pouco mais de preparação, de repente, para esse confronto. Porque essa luta mostrou muito disso. Uma CNB que estava muito, eu diria, focada em
já sabendo o que tinha que fazer nessa luta para conseguir a vitória da Teamfight, enquanto que uma G3X um pouco perdida, um pouco deslocada. Enquanto isso, iniciação, já teve âncora em cima do Napom, o professor foi parado por conta da parede do Yoda, tem agora o teammate do Shen, Defox já perderam muita vida, o professor também. A equipe da CNB coloca a G3X para correr com apenas 3 jogadores, Pepo. E não precisa fazer mais nada, Toboco, vai levar o objetivo em cima disso. Olha a rota inferior como está sendo empurrada por 2 agora, vão levar e realmente vão conseguir o objetivo através de novo, outra contra-iniciação. Simplesmente eles usaram o ultimate do Azir a favor e pronto. A Sivir denuncia muito essa iniciação por ela dar aquele grito da ultimate. Vem buscando a torre do meio agora, Exato. A última torre. Enquanto isso, Morgana e Cork ficam na rota inferior. O Taio foi pego na corrida das sombras, quase abatido, utiliza seu ultimate, mal causa dano contra o Oshi, o Napom. O Yoda continua batendo na torre do inibidor, tem buff do Barão. Com isso, a CNB já consegue abrir um primeiro inibidor na partida, já vai focando nesse objetivo. O Cork e a Morgana, como eu falei, estavam na rota inferior, mas agora vem ajudar a equipe. E o primeiro inibidor da rota do meio é destruído pela CNB. E não dá pra fazer nada, Toboco. A G3X tem que lidar daqui a pouquinho com a ultimate do Azir de novo. Tá pra voltar, a do próprio Gragas também tá pra voltar. Então, se por acaso a G3X iniciar mesmo embaixo da própria torre, vai ter que contar de novo com uma CNB negando essa iniciação. E olha, eles continuam com o buff do Barão, vão focar agora nesse inibidor. Olha o Defox, totalmente burstado pelo time da CNB. O Crow pode ser o próximo, o jogo pode até acabar, Pepo. A equipe da CNB acelera muito a partida. Inibidor destruído, são super minions em 2 rotas. A CNB vai passando por cima da G3X. Toboco, execução e escolha no começo, no Buzz Pix, foi o que definiu muito dessa partida. A CNB teve o que precisava na composição, teve um time bom para lutar contra a G3X, como ela já vinha propondo. Rumble e Sivir é muito forte, mas já denunciou muita coisa, então eles iam iniciar, eles iam querer buscar essa luta. A CNB usou de campeões abertos, como o Azir, que é ótimo para isso, e muito forte atualmente no jogo. O Shen ficou liberado pro Osh usar, né, e ele consegue somar muito para esse desengage e proteção de aliado. Então realmente, CNB é muito forte, 2-2 em Dragões, liderando a partida. Liderando a partida e olha, 100% de participação para o Yoda, para o Aoshi e para o Oz nos abates da CNB. Então mostrando que quando a equipe vai para a luta, realmente está bem sincronizada, como eu já havia apontado, tenta trazer toda a sua composição para realmente conseguir lutas poderosas e fortes. A G3X nesse confronto, nessa partida, por enquanto não se encontra, apesar de ter 3 torres, por apenas aquelas 3 torres iniciais, desde então é a CNB que dita o ritmo da partida. E agora busca um controle G3X dentro do próprio campo da selva, vem procurando conseguir pelo menos noção de chegada de alguns membros da CNB que não precisam denunciar essa chegada, que não precisam avançar em conjunto, fazendo jogada em lugar assim apertado, como é bom pro Rumble ou pra Cassiopeia. Eles separam por causa do Shen. O Shen de novo, longe do time, fazendo pressão, tirando o Rumble, que é importante, né? E qualquer outro membro da G3X também sai agora nesse momento, seja uma Sivir, por exemplo, que também segura no de Minions, faz falta na luta. O Rumble e a Sivir são importantes. Os 2 primeiros picks dessa partida pra G3X, um somando com o outro. Então, separando eles do time, a CNB ganha muito. E a CNB agora começa o cerco pela torre de inibidor, a única que ainda está em pé. O Crow pode tentar chegar de lado pelo flanco, conseguir uma iniciação, já cai a torre do inibidor. Super Minions estão dentro da base da G3X, o Crow quase foi abatido, chega a barricada com o flash do Napom, mas o ultimate continua a perseguição, mas já tiraram o Crow da luta. O professor cai agora aqui na frente, o foco agora é todo também em cima dos Antins. Double kill para o Skyer, ultimate do Azir para afastar os jogadores da G3X e vai ser destruído o último inibidor em pé, Pepo. E o Oz fica vivo por causa do Aoshi. Toboco é o membro salvo que ia morrer na luta e a CNB vem pra vitória. Exatamente, Pepo, vão conseguir as 11 torres da partida e em menos de 30 minutos a CNB vai abrir 1-0 nas quartas de final do CBLOL. GG, vitória da CNB! Pois é, Toboco, a CNB ganhando no draft, ganhando na execução de jogo, sabendo lidar muito bem e fazendo o que sempre vem fazendo, como eu falei. As rotações com inversão para eles sempre são boas, mesmo que o time inimigo faça, eles conseguem sempre pegar o primeiro dragão, evoluir no jogo mais rápido levando torre, e isso interfere muito num Cork, por exemplo, né, que começou a participar depois de terminar a Força da Trindade no jogo, e com a execução de anti-engage que tinha a composição da CNB, dava pena da G3X porque não tinha como lutar com uma composição daquela. É muito difícil você encaixar alguma coisa numa composição como a da CNB.
E a gente viu, né, uma eficiência do Aoshi com o seu Shen muito grande, conseguiu fazer esse papel, né, na sua presença global. A gente já vai para os melhores momentos da partida, onde a CNB confirmou 1-0 por enquanto. E lembrando, melhor de 3, mais uma vitória, a CNB estará na semifinal do CBLOL. Esse foi o momento de pick-off que era onde a GTX podia trabalhar. Pegar um alvo e evitar que o Shen fosse efetivo e principalmente evitar a iniciação em cima de Azir, juntamente com o próprio Gragas, porque eles iam evitar uma luta. Tanto é que depois de uma luta evitada no meio, eles conseguem, né, abates que acabam rendendo nesse Barão. O Taion ali sempre se mantendo vivo, mas não conseguindo finalizar os alvos que eram importantes. E aí vem aquelas buscas de novo, né? Olha esse controle, olha como eles conseguem seguir para iniciar ser agressivo, ao mesmo tempo que eles têm essa segurança de, se serem iniciados, podem parar isso tudo. É o momento de bem avançado do jogo, 25 minutos. Era uma dominância da CNB. E de novo, olha isso, uma sentinela acabou com o Crow. Ele não podia entrar na luta sem ser focado desse jeito. Sobrevive, mas quase morre. E aí vem aquela iniciação toda. Vem ali a coisa das sombras mais flash. Double kill pro Sky. Vem o ultimate que salva o próprio Woz que ia morrer. E a finalização. Então foi um jogo rápido e bem dominado pela equipe. Bem dominado. E para falar um pouco mais desse confronto, é com você, Doss. Obrigado, Toboco.